nosso presidente Fabrício, a nossa contadora Cris, que vai fazer parte depois da nossa audiência pública sobre o PPA, mas está nos brindando com a presença aqui na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Chegando mais dois vereadores que vão participar do PPA também, o Vilcinho e o Fábio. Bom dia. Bom dia, funcionários da casa, pessoal que nos assiste. Declaro aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, hoje, 21 de junho de 2021, às 10 horas, no plenário Walter Azambuja, Rua Humaitá, número 424. Procedemos à aprovação da ata número 19, reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, do primeiro período de 2021, reunião ordinária da comissão realizada no dia 14 de junho do corrente ano. Coloco em votação a referida ata em ordem das bancadas. Passo a palavra para a vereadora Laura Rato Finkler. Aprovada a ata, presidente. Obrigado. Professor Sandro. Aprovada a ata, presidente. Professora Magda. Aprovo a ata, presidente. Renato. Aprovado, senhor presidente. Eu também aprovo, então a ata aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Passamos a deliberar sobre o expediente do dia, o projeto de lei que está em andamento nesta casa, projeto de lei número 18 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. Então, de imediato, encerro a reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças e declaro aberta a reunião de audiência pública hoje, 21 de junho de 2021, às 10 horas, no plenário Walter Azambuja, Rua Humaitá, número 424. Quero agradecer novamente a presença da Cris, da Contabilidade do Executivo, Laura, Renato, Vilcinho, nosso presidente Fabrício, Sandro, Magda, Fábio Dias. Leitura do edital de convocação da audiência pública. Edital de convocação para audiência pública para debater e avaliar o plano de plurianual, PPA, para o quadriênio 2022-2025. O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, baseado no artigo 4º, 9º e artigo 48, parágrafo 4º e 9º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 91 da Lei Orgânica Municipal, tornam público que farão realizar audiência pública para a demonstração e avaliação do projeto de lei número 18, que dispõe sobre o plano plurianual, PPA, para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências no dia 21 de junho de 2021, segunda-feira, às 10 horas, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, Rua Humaitá, 424. Oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras devidamente instituídas a participarem ou assistirem à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail cv.pm@hotmail ou pelo telefone 53-3248-1527, a partir da publicação deste edital. Tais medidas estão embasadas na resolução da mesa, número 4 de 2020, e suas atualizações. Registramos que não está liberado o acesso ao público, sendo permitido o acesso apenas dos vereadores, funcionários da Casa Legislativa e do representante do Executivo Municipal, ao plenário Walter Azambuja, Sala das Comissões, 15 de junho de 2021. Fabrício Alves da Costa, presidente da Câmara Municipal. Cássio Câmara Garcia, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Passo a palavra à contadora Cristiane dos Santos, representante do Poder Executivo Municipal. Primeiramente, um bom dia aos senhores vereadores, funcionários da casa e o público que nos assiste através das redes sociais. Eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco sintética como é que funciona o PPA, né? Plano Plurianual. Como o próprio nome sugere, ele é para os próximos 4 anos. Ele foi elaborado agora, né? Estamos aguardando a apreciação da casa, e vai servir para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025.
Ele não é uma coisa criada por a gente, né? Ele está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 165, e é um plano de médio prazo que estabelece diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos, seja pelo governo federal, estadual ou municipal. Tá? Ele deve ser feito em todos os governos. Primeiramente, né, como a gente vai trabalhar com uma coisa para os próximos 4 anos, não é simplesmente chutar valores, inventar valores. Vamos lá, vamos trabalhar com um orçamento bem grande para a gente trabalhar tranquilo. A gente sempre tem que fazer análise da receita e da despesa. A gente tem a despesa fixa, né? A gente tem as despesas de caráter continuado, enfim, mas nós sabemos que a receita, ela às vezes se comporta de uma maneira melhor, às vezes não se comporta tão bem. Então, a gente tem que analisar como é que a receita do município se comportou nos últimos anos. Se eu fizer uma previsão pequena e eu tiver uma arrecadação maior, melhor. A gente pode trabalhar com excesso de arrecadação. Mas o pior é eu imaginar um orçamento aí de 60 milhões e eu ter dificuldade de arrecadar 50, só para dizer que o município vai ter uma previsão grande. Então, o que a gente fez? A gente fez um levantamento, tá, dos 5 últimos anos, qual era a previsão do município de arrecadação e o que de fato se arrecadou. A gente pegou valores de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, vamos lá. Em 2016, nós prevíamos uma arrecadação de 38 milhões. Arrecadamos 43 milhões e 32. Bah, sensacional, baita arrecadação. 2017, 40 milhões e 500 mil era a previsão, arrecadamos 44 milhões e 161 mil. Ah, maravilhoso, o município está super bem. O que aconteceu nesses anos, tá? É sabido que o município tinha uma dívida com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, que foi parcelada em inúmeras vezes e deveria terminar em 2032. O que acontecia? Chegava na data de pagar os servidores municipais, não tinha recursos nas contas do FAPES e o município optou por antecipar essas parcelas. O que acontece? Teve um excesso de arrecadação por conta disso. Acontece que lá em 2017 acabou o parcelamento. O município terminou em 2017 um parcelamento que deveria terminar em 2032. Então, ao longo desses anos, foi-se tendo um excesso de arrecadação por causa disso. Antecipação de parcelas. A partir desta data, que o parcelamento terminou em dezembro de 2017, o município começou a fazer aportes financeiros. Isso porque não tem dívida nenhuma com o FAPES, né? Claro, depois de um novo cálculo atuarial são outros 500. Mas a partir daquele momento não existia mais dívida com o FAPES, então o município fazia aportes financeiros. Hoje é dia de pagar a folha dos aposentados. Eu tenho só 500 mil em caixa, mas a minha folha é 900, então eu tenho que fazer um aporte de 400 mil reais. Tá? Então, seguindo, em 2018, nós tínhamos uma previsão de 43 milhões e 500 e arrecadamos 42.280. Então, aqui, de fato, a gente já está vendo, né, que a receita não se comportou exatamente como a gente imaginava. Tá? A partir de 2018, não teve mais nenhum pagamento de parcelamento, era só aportes financeiros, acabou o parcelamento. 2019, a gente previa 46 milhões e 750 mil, arrecadamos 45 milhões e 53. A gente já passou a ver que não estávamos arrecadando o que de fato era almejado. 2020 foi um ano atípico. Tá? Nós tivemos vários recebimentos de recursos para enfrentamento da Covid. A gente sabe que é exclusivo do enfrentamento da Covid, mas isso influenciou na nossa receita corrente líquida. Tudo que entra na nossa receita influi, né, para gastos com pessoal e influi, obviamente, na nossa arrecadação. O ano passado, só de recursos da Covid, nós recebemos em torno de 3 milhões e 21 mil. Claro, teve um recurso que entrou, acho que foi abril, maio, não lembro exatamente o mês, que foi aquele recurso de efeitos da mitigação da Covid. Aquilo ali foi, né, digamos que era um recurso que era nosso, como acabou se reduzindo, se atrasando, digamos que eles devolveram alguma coisa que já seria nossa. Esses efeitos de mitigação da Covid, tanto é que eles poderiam ser utilizados para qualquer fim, inclusive para pagamento de salários, tá? Mas recursos totais da Covid foi em torno de 3 milhões e 21 mil, sendo que 1.594 para efeitos da mitigação. Ou seja, entre aspas, de presente, tá? Não é a palavra correta essa, mas o diferencial mesmo foi 1.426.000. Se não fosse época de pandemia, a gente não teria recebido. E nós também tivemos, no final de 2020, uma compensação previdenciária, né, de 1.885.000, que também influenciou na nossa receita.
Então, quer dizer, a gente previu 50 milhões 250 e arrecadamos 50.852. Um pouco a mais, mas teve muito recurso que influenciou nisso. Além do recurso da Covid, a compensação previdenciária, que não era previsto, né, a gente não sabe se vai arrecadar de novo. Então, a gente tem que viver de acordo com a realidade. O que nós optamos por fazer, então? Quando eu digo nós, tá, houve uma reunião por parte da contabilidade, eu e a Raquel, minha colega, conversamos também com o colega Frank, responsável pelo controle interno, conversamos com o secretário da Fazenda, o Cláudio Omar, conversamos com o Vinícius, da Tesouraria, obviamente conversamos com o prefeito, nada foi só da nossa cabeça. A gente imaginou isso, conversamos para ver se todo mundo ia chegar nesse consenso. E nós pensamos o seguinte, vamos pegar o orçamento de 2020, né, e vamos imaginar um crescimento de 0,5% ao ano. Se cresceu 1, 2, 3, 4%, ótimo. A gente vai trabalhar com excesso de arrecadação nos próximos 4 anos. Mas imagina se a gente não tem o retorno da receita que a gente imagina e tem que trabalhar com um orçamento apertado. Então, a gente optou por imaginar um crescimento de 0,5%, igualmente para todas as secretarias, com base no plano plurianual anterior. Tá? Então, para os próximos 4 anos, um crescimento de 0,5%, claro, trabalhando com arredondamentos para mais ou para menos, até para não ter aqueles valores quebrados. Tá? Então, para 2022, o orçamento fica, a princípio, 50 milhões e 500 mil, 2023, 50 milhões e 750 mil, 2024, 51 milhões e 2025, 51 milhões e 255 mil. Destes, tá, 2 milhões e 5 mil para a Câmara de Vereadores em 2022, 2 milhões e 15 mil para a Câmara de Vereadores em 2023, 2 milhões e 25 mil para a Câmara de Vereadores em 2024, 2 milhões e 35 mil para a Câmara de Vereadores em 2025. Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, que é uma outra unidade gestora também, né? Nós temos as 3 unidades, Câmara, Prefeitura e RPPS. Tá? Para o Fundo de Aposentadoria e Pensão, então, 2022, 5 milhões 306, 2023, 5 milhões 333, 2024, 5 milhões 360, 2025, 5 milhões 387. É claro que esses 5 milhões não dá nem para o começo da folha do fundo, mas, né, a previsão da despesa é de acordo com a receita. Eu sei que eu vou gastar 10 milhões no ano, mas eu não posso prever 10 milhões porque eu não vou arrecadar 10 milhões. Tá? Então, tem que ser sempre de acordo com a receita. E a diferença desses valores, né, é o que fica para a unidade de prefeitura, para comportar as suas secretarias, gabinete do prefeito, administração, fazenda, secretaria de obras, secretaria de educação, secretaria de agropecuária, secretaria de saúde, né, indústria, comércio e turismo. Outra coisa diferencial que aconteceu foi a participação popular, tá? Sempre muito cobrada, digamos assim. A gente sempre elabora esses projetos de lei, tanto de PPA quanto de LDO e de orçamento, e a gente faz a audiência pública do município para que as pessoas possam participar. A gente já tentou fazer em inúmeros horários, não vai ninguém, não vai. Ah, porque de manhã as pessoas trabalham à tarde também. Já fizemos à noite, não vai ninguém. O professor Sandro é testemunha que uma vez a gente fez lá no Colégio Hipólito Ribeiro e o público foi os alunos que foram tirados da sala de aula para poder participar, porque realmente ninguém participa. Então, a gente faz em horário de expediente, conta com os nossos próprios colegas que vão lá, assistem, discutem normalmente, mas dessa vez a gente abriu uma participação popular no Facebook, né, que é uma rede social que quase todo mundo tem, e ficava bem fácil a participação ali. Foi aberto um link com uma imagenzinha aí, deixe sua sugestão, para os próximos 4 anos. E conforme os comentários das pessoas, tá? Isso foi me passado pela colega Raíssa, que eu acho que era ela que estava administrando ali a rede social, e conforme o que as pessoas estavam solicitando ali, a gente buscou atender dentro do plano plurianual os pedidos das pessoas. Algumas coisas já eram contempladas há muitos anos, e outras coisas a gente tentou incluir da melhor maneira possível. Tá? Posteriormente, eu sentei com o prefeito e disse, olha, está aqui a participação popular do Facebook, que me foi passada pela Raíssa, e vamos tratar de incluir. Dentro do que as pessoas solicitaram, está aqui uma reforma na nossa pracinha, com palco para show de artistas pinheirenses. Dentro da Secretaria de Obras, né, na aba Melhor Cidade, que vocês receberam os arquivos todos em Excel,
né, tem uma ação que diz: promover revitalização, reformas, melhorias e embelezamento nas praças, áreas verdes, vias de acesso da cidade e espaços públicos. Uma ação bem genérica. Está aí a importância de se ter ações genéricas, porque senão a gente fica naquela função assim, ó, melhorias na avenida tal, melhorias na praça tal, melhorias, né? Então, se tu colocar uma coisa bem genérica, reformas, melhorias, revitalizações nas ruas, praças, avenidas, vai estar englobando muito mais coisa e não fica aquilo maçante de repetir praticamente a mesma ação várias vezes. Também teve um pedido de criação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com equipe técnica do CRAS, Programa Bolsa Família. Foi contemplada, né, dentro do Departamento de Assistência Social, né, na ABIN Assistência Social Geral 2, com criar a Secretaria Municipal de Assistência Social. Parte do princípio de que quando tu cria uma secretaria, obviamente tu já vai estar atendendo aquela parte de pessoal e tudo mais que uma secretaria precisa. Também teve um pedido de saneamento básico, importante para a saúde e direito de todos. Já estava contemplada também na Secretaria de Obras, na aba qualificar os serviços urbanos. A ação diz o seguinte: qualificar e ampliar a rede de esgoto sanitário e pluvial da zona urbana e rural do município. Uma ação bem genérica. Também um outro pedido, ruas pavimentadas com calçamento. Dentro da Secretaria de Obras, ela está no qualificar os serviços urbanos. A ação diz o seguinte: realizar manutenção, conservação e pavimentação das vias públicas urbanas. Também teve o pedido de ter jovem aprendiz para os jovens. Isso foi contemplado na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, na aba Promoção do Comércio, onde diz estimular e incentivar a adesão do programa Jovem Aprendiz. Também teve pedido de manutenção das estradas rurais, que está na Secretaria de Obras Zona Rural Melhor, dizendo recuperar e manter as estradas, pontes e pontilhões no interior e sede do município. Todas as secretarias, que estão aqui nesse projeto de lei que os senhores receberam e que eu trouxe a via do município para cá, têm ações genéricas para todas as secretarias. Manutenção das atividades da secretaria tal, reformas e melhorias nos prédios, né? Tudo da maneira mais genérica possível, para caso se queira criar uma ação diferente, a gente consiga englobar sem ter a necessidade de mexer no plano plurianual. Obviamente, se necessário for, daqui a pouco, ano que vem, se cria uma coisa completamente diferente dentro do município que aqui não está contemplado, a gente, claro, né, faz o projeto de lei, manda para apreciação dos senhores vereadores e se faz as modificações necessárias. Mas é sempre importante que a gente procure criar coisas mais genéricas possíveis, para caso se tenha necessidade de fazer algo novo, ele já está contemplado aqui. Acho que era isso de forma mais resumida que eu trouxe. Cris, eu vou passar então, agradeço as tuas colocações. Coloco a palavra à disposição dos vereadores presentes para que façam seus questionamentos pela ordem de bancadas. Vereadora Laura Rato. Bom dia a todos. Não, só gostaria de agradecer a Cris, eu acho que foi bem esclarecedor. Obrigada, Cris. Obrigado, Laura. O professor Sandro Flores da Rosa. Também agradecer a Cristiane por estar aqui mais uma vez trazendo esclarecimento e falar da importância desse plano plurianual. Eu participei enquanto secretário lá das reuniões que aconteceram na prefeitura e realmente a gente precisa ter essa noção, essa visão mais ampla do que se vai gastar, e nessa colocação de crescimento de 0,5%, a gente já vê uma estimativa do que pode e o que não pode ser feito. Então, sempre tendo essa ideia, né, que a despesa tem que estar de acordo com a receita, mas eu acho extremamente válido, principalmente naquilo que foi elaborado na questão da educação. Muitas ações poderão ser feitas e medidas, não a longo prazo, mas a médio prazo, baseado num orçamento fixo, assim, fixo em termos concretos que a gente consiga enxergar, né? Então, é muito importante o município ter esse planejamento para 4 anos e a gente observar as quedas e os avanços que a gente vai ter nesse período. Então, muito obrigado, Cristiane, pelo teu esclarecimento.
e com certeza esse plano vai nos ajudar muito, tanto na questão do legislativo quanto do executivo. Obrigado. Professora Magda Afonso. Cumprimento a todos, ao pessoal da casa e aos que nos assistem pela internet, agradecer a presença da Cris, muito esclarecedor. A gente fica preocupado, né, porque os recursos, infelizmente, não são suficientes para tudo, né, mas esperamos que este ano tão difícil que tem desde o ano passado, né, que volte mais à normalidade, que as coisas voltem a crescer, que a volta do ICM e tudo mais, que a gente possa ter vendas, negócios que venham gerar impostos para o município, para que se possa fazer realmente alguma coisa a mais do que aquilo que tem feito até agora, né? Então, é uma expectativa que a gente tem de que as coisas melhorem, né? Porque não queremos a vida inteira ter essa tristeza que se vive o momento, né, de negócios e tudo mais, e de fracassos de empresas, né, que acabam fechando em função da pandemia. É muito esclarecedor e esperamos que melhore em todos os sentidos para este ano e para o ano que vem também. E o reflexo disso ainda vai para o ano que vem, né, Cris? Esses recursos são previsões, como é que se diz assim, otimistas, né, em relação àquilo que se tem, né, esperando que geralmente que venha mais, né, do que se espera ainda, né. Então, é só colocar esse ponto aí e agradecer a presença e o espaço. Obrigada. Obrigado, vereadora. PSDB, como o Renato faz parte, seria o Fábio primeiro pela ordem alfabética, mas o Renato faz parte da nossa comissão de finanças. Vereador Renato, com a palavra. Quero dar um bom dia ao presidente, a nossa contadora Cris, meus colegas vereadores, quem nos assiste via internet. Estou satisfeito, Cris, com os teus relatórios, muito importante para o nosso município, mas o que me preocupa há anos, desde que cheguei nessa casa, que o nosso município, cada ano que passa, ele gasta mais do que arrecada. Isso é triste para nós, porque espero que agora com o próximo gestor, que assuma a prefeitura no mês que vem, que olhe com carinho, que eu acho que é que nem uma máquina, transportar o motor mais pesado que ela. Então, é esse o sacrifício do nosso município, é esse. O próximo gestor, olhe com carinho, para não ter essa possibilidade de gastar mais que arrecada. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Fábio. Bom dia, meus colegas, bom dia à nossa comunidade que nos assiste. Eu queria agradecer a Cris pelos excelentes esclarecimentos, Cris. Nada melhor do que uma pessoa do teu gabarito para explicar para nós aqui essa questão da previsão de arrecadação e o que realmente se concretiza. Eu só não consegui anotar aqui em relação ao que veio do Covid, de Comprev, no caso do Covid veio aquele bônus de 1.426.000 e eu não consegui anotar aqui com relação à compensação previdenciária de 2020. E de 2021 eu não consegui captar aqui, acho que dormi no ponto aqui com relação à previsão para 2021, que eu não consegui anotar aqui. Mas desde já agradeço os teus esclarecimentos, a pessoa que nos traz com clareza essas questões. Também eu gostaria de dizer que o vereador Renato também tem razão nessa preocupação dele, porque é difícil, às vezes, né, fatiar essa receita para cada secretaria, né, porque cada ano tem uma demanda específica. Eu acredito que nesse ano, especificamente, entre o ano passado e esse ano, a Secretaria de Educação acho que teve sobras nessa questão da arrecadação, porque não teve tanta despesa, no meu entendimento, com a questão da educação, pela questão do próprio Covid, eu acho, né, Cris? Mas
Desde já te agradeço, Cris, tá, pela tua vinda aqui. Muito obrigado, seria isso, presidente. Respondendo aos questionamentos do vereador Fábio, tá, a compensação previdenciária que entrou ano passado fechou em R$ 1.885.542,05. Tá? Os recursos totais da Covid foi R$ 3.021.332,06. Sendo desses, tá, 1.594.407,32 de efeitos da mitigação da Covid-19. Só um momentinho que eu estou falando com a minha colega aqui via WhatsApp, porque eu não trouxe uma informação, mas eu lhe dou em seguida. O que era mais aqui? A previsão orçamentária de 2021 eu não trouxe aqui, mas eu acabei de pedir via WhatsApp para minha colega e já lhe passo. Tá? Obrigado, ela Cris. me citar. Vereador Vilcinho. Bom dia, comunidade. Bom dia, vereadores. Bom dia, Cris. Estou satisfeito com as explicações. Obrigado. Presidente Fabrício. Cumprimento o vereador Cássio, presidente da Comissão de Orçamento, todos os vereadores que aqui estão presentes, nossa contadora do município, Cristiane, aquelas pessoas que estão acompanhando esta audiência pública, especial bom dia. Eu tenho aqui, Cris, no próprio PPA, a previsão para que está colocada como 2021, 54 milhões, mas é bom que, então, logo tem essa resposta aí, só para confirmar conosco aqui. No próprio PPA deste ano cita, né, os 2 últimos anos, assim como o ano 2021 e os próximos 4 anos. E com base nessas previsões, para 2021 foi colocado como 54 milhões. Provavelmente não vai se realizar de novo em função dos últimos 2 anos, que foi, não atingiu, pelo que muito bem explicado pela contadora, com relação principalmente às parcelas que foram antecipadas da negociação do fundo de aposentadoria. E eu vejo como muito oportuno e muito sensato da parte técnica do Executivo, que colocou uma previsão realista do que pretende-se arrecadar, porque com base em números falsos é que faz com que o gestor, quando não está atento e sim se baseia só nas previsões, arrecade mais do que gaste mais do que está arrecadando, e aí é onde entra a preocupação do vereador Renato, do vereador Fábio, e muitas vezes o gestor, naquela ânsia de levar aos serviços que o município tanto demanda, que a comunidade tanto demanda, amparado nas projeções das leis do PPA, da lei orçamentária anual, enfim, todas estas na LDO, acaba que gastando mais, e aí mais do que arrecadando, e aí faz com que o buraco vá aumentando. Mas nesse sentido, até então, pelos números que a gente está acompanhando, está sendo muito realista a atual administração para que esse buraco pare de aumentar. Outra questão que eu vejo aqui, nós temos para 22, 23, 24 e 25, uma previsão de 50 milhões, 51 milhões, variando aí, nesses próximos 4 anos. Mas dentro desses 50 milhões, nós vamos ter que tirar de algum lugar os valores para fazer os aportes para o pagamento do RPPS, porque dentro do orçamento desses 4 anos, ele está ali previsto 5 milhões e 300 relativo ao só o FAPES, porque é a receita que o FAPES tem. Mas essa receita não é suficiente para fazer o pagamento dos servidores aposentados, pensionistas. Então vejam que, na verdade, já de cara esses 50 milhões vai cair para 43, 42 milhões. Porque vai ter que tirar deste valor, que vai englobar todas as secretarias ou alguma ação específica para cobrir estas despesas que são
de direito dos servidores aposentados e até por o fundo não ter esta sustentação que tanto se coloca. Então, eu vejo que é muito importante, nós estamos debatendo aqui neste momento e abrindo inclusive para a comunidade, para que a vida financeira do município dos próximos 4 anos, e aí quando a gente diz 4 anos, não é só da próxima gestão, vai pegar o primeiro ano da outra gestão, porque esse ano que nós estamos aqui é fruto do PPA dos 4 anos anteriores, que foi debatido pela outra gestão, foi proposto pela outra gestão. Então, é algo que impacta seriamente na vida das pessoas, na prestação de serviço para a comunidade, e que, por vezes, a comunidade não tem essa percepção da real importância que é este assunto, neste momento, para o seu futuro. Dito isso, presidente Cássio, agradeço o espaço. Obrigado, Fabrício. Eu destaco 3 pontos importantes. Primeiro, Cris, a criação da Secretaria de Assistência Social é de suma importância. Acho que essa secretaria é uma secretaria que, bem trabalhada, ela tem condições de buscar recursos e também atender aquela população de baixa renda mais necessitada para nós. Eu acho que essa secretaria já tinha que ter sido criada há um bom tempo atrás, na minha visão. Também concordo com o presidente, com o Fabrício, a respeito da receita realista, porque quando eu fui vereador na outra gestão, em 2005, se fazia muito isso, Fabrício, criava uma previsão faraônica, tantos milhões. Até para não comprometer o prefeito, porque ele está dentro da... E aí o prefeito olhava números e seguia gastando, e se chegava no final do ano, não era nada aquilo ali. Não era nada, era bem menos a arrecadar. Então, acho de suma importância, realista, que coisa boa quando a gente passa e dá um fôlego financeiro. Mas eu também fico atrelado a números e noto que a nossa previsão para 2022, com pessoal, de um orçamento de 50 milhões e 500 mil, só com o pessoal 38 milhões. Vocês vejam bem, sobra para o gestor menos de 10 milhões, porque fica quase 1 milhão e 900 para a Câmara, que é a arrecadação que é da Câmara, e fora todos os pendurincários, como diz o Fabrício, que tem que ser pago. Então, veja bem, colegas vereadores, o que espera para o gestor. E, muitas vezes, a gente cobra nesta casa, vereador Renato, porque a comunidade nos cobra, mas olha como o cobertor é curto. Vocês vejam bem, tu manter a máquina pública com menos de 10 milhões o ano todo, todas as secretarias, vereador Sandro. Então é complicadíssimo, nós continuamos. Eu acho que esses primeiros 5 meses do Ronaldo, ele tentou parar a sangria, diminuir, porque, como diz o Renato, tem que diminuir custo, e a gente sabe que diminuindo custos, qual é o efeito? O efeito é na comunidade, porque muitos serviços, vereador Renato, deixam de ser feitos ou são atrasados, porque nós estamos vendo números aqui. E os números não mentem, infelizmente, nós estamos com... A prefeitura passa e vai passar, Cris, por um período de turbulência muito grande ainda. Muito grande mesmo, baseado... Por isso que é tão importante o PPA. É uma pena, às vezes, as pessoas não acompanharem, porque vejam bem o que é a escassez de recursos da nossa prefeitura, do nosso executivo. E não consta aqui, Fabrício, nem reposição salarial. Vocês vejam bem que vai ser bem menos que 10 milhões para o ano que vem. Tem um gestor para administrar toda a máquina pública, porque com 38 milhões ele já sai engessado com pessoal e encargos. Então, vereador Cássio, uma das coisas que me chama a atenção também, eu não sei se tem nesse relatório da crise a questão de arrecadação de imposto desse madeiramento que sai do nosso município, que também seria, digamos assim, uma importante força de arrecadação também para aumentar essa receita, Porque a gente sabe que tem muita extração de madeira, eu não sei como é que está essa captação de recursos nesse sentido. Eu acho que consta no ISSQN, que faz parte no ISSQN aqui, que está no demonstrativo, Fábio, até depois eu te passo aqui, se tu quiser, para te dar uma olhada, mas é um dos pontos que também tem que ser estudado a respeito da ampliação da fiscalização. Eu concordo contigo, a gente é debatido nesta casa, Cris? Porque
tem que se dar mais capacidade para o nosso setor de arrecadação e ir atrás, principalmente da madeira, porque não é possível. Como a gente tem relatos, a gente não gosta de falar, porque tem que ter provas, mas tem relatos que sai madeira sem nota, né? E aí a gente não pode ser volátil também de dizer uma coisa que não tem comprovação, só com os fiscais mesmo para comprovar. Outra questão, presidente, me permite... Claro, toda. É que, agora que passou aí, nós, como Poder Legislativo, é importante relatar aqui para os colegas e para a comunidade, que para os próximos 4 anos houve um decréscimo de repasses para o Poder, de previsão de repasses para o Poder Legislativo. Isso já está dentro do PPA, na ordem de aproximadamente R$200 mil, com aquilo que foi previsto para o ano de 2021. Esse também é um trabalho de sincronia que entendemos como importante, embora que nós tenhamos autonomia e a própria Constituição permita que nós, quando eu digo nós, falo especificamente Poder Legislativo, tenha participação de até 7% da previsão de arrecadação, mas entendemos que é pertinente também, dentro dos valores que está sendo administrado, o próprio Poder Executivo dar a sua contribuição para o município para os próximos 4 anos, e aí onde entrou o relato de aproximadamente R$200 mil a menos com relação às receitas realizadas, os repasses realizados para o município, para este poder neste ano e nos anos anteriores, projetado para os próximos 4 anos, vai dar em torno de R$200 mil a menos ano. Então é algo que é importante também nós trazer esse relato aqui, presidente. Aline, manifestações nas redes sociais? Não? Então coloco a palavra novamente à disposição da contadora Cristiane dos Santos para considerações finais. Só complementando o que o vereador Fabrício falou, tá? O que a gente fez da projeção é de 0,5% em cima dos valores de 2020. Ou seja, não só a Câmara Municipal de Vereadores teve seus valores reduzidos, mas todas as secretarias, né, acabaram, digamos que, sofrendo com isso, né? Se a gente imaginou um crescimento a partir de 2020, então todas as secretarias acabaram tendo valores reduzidos também, porque a gente acresceu 0,5% para todo mundo, né, com base nos valores de 2020. Também falando sobre o incremento de arrecadação, né, o município tem que sempre trabalhar com isso, né? A partir do momento que se aumenta a arrecadação, a gente consegue investir em muito mais coisas. Sobre os valores que o vereador Cássio citou ali, né, é uma projeção, é uma previsão, né, depende também da questão de realização. A gente fez uma projeção com base no comportamento da receita e da despesa dos últimos anos, mas, claro, se a receita melhora, né, tudo vai melhorar. Se a despesa diminui, né, em alguma secretaria, tudo ajuda a melhorar também. E, finalmente, respondendo ao que o vereador Fábio tinha me questionado, que eu estava aguardando a resposta da minha colega, tá? A previsão realmente de 2021, que eu tinha trazido, era 54 milhões, e até 31 de maio, que foi o período fechado, eu já pedi essa informação para ela também, nós havíamos arrecadado 21.213.000. Se nós formos fazer a média, né, em torno de 4.200.000 por mês, nós chegaríamos até o final do ano com uma média de 50.900.000. Claro, no final do ano a gente tem aquelas cotas extras de FPM, né? Tem a cota extra de dezembro, tem a cota extra de julho, tem outras cotas extras. Mas não quer dizer necessariamente que atenderemos ou não os 54 milhões. Então, na dúvida, né, a gente trabalha mais apertado, que é melhor do que ter um mega orçamento e daqui a pouco ter dificuldades. Acho que da minha parte, de momento, era isso, né? Agradeço aos senhores vereadores pelos questionamentos e colocamos-nos à disposição sempre que for preciso, sempre que for necessário. O setor de contabilidade do município está aberto para isso. Obrigado, Cris. Com a palavra para questionamentos, para encerramento, com a disposição final, os vereadores, por ordem de bancada, vereadora Laura. Não?
Vereador professor Sandro. Obrigado, presidente. Professora Magda. Agradeço o espaço, presidente. Renato. Estou satisfeito, obrigado, presidente. Obrigado. Fábio. Da mesma forma, presidente, satisfeito. Vilcinho. Agradeço o espaço, presidente. Satisfeito. Presidente Fabrício. Só para concluir, nós vamos falando e vai surgindo mais, por isso mais lembranças e mais questões. É importante, por isso é importante da participação na audiência pública. Com base nessa matemática que o presidente da comissão ali, o vereador Cássio, trouxe, da sua preocupação com relação aos números que estarão disponíveis para a administração tocar o município. Eu vejo que é muito importante nós aqui como Poder Legislativo, através das nossas representações, tanto a nível estadual como nível federal, angariar recursos através das emendas parlamentares, justamente para auxiliar o município nessa questão de infraestrutura ou essas outras tantas questões, porque é um dinheiro extra, um dinheiro que é nosso, todos os pinheirenses pagam seus impostos, vai a nível federal, depois de a nível federal, uma parte dela é dividida aos representantes que lá estão, para que possa fazer essa devolução, digamos assim, às suas bases. Então é importante que nós, vereadores, tenhamos essa ciência desses números e que possamos correr atrás de recursos também para auxiliar a administração, não só cobrar a execução dos serviços, que é também de direito desta casa, mas também, através das nossas representatividades políticas, angariar recursos para auxiliar, não a administração, e sim o município e a população que tanto merece e precisa de serviço. Obrigado, vereador Cássio. Obrigado pela fala, presidente. Agradecer a presença da nossa contadora, a Cris, Cristiano dos Santos. Muito obrigado, Cris, pela tua disponibilidade. Sempre que a casa precisa, tu vem com a maior disposição, a maior boa vontade. E é de suma importância sempre o teu esclarecimento por parte do Executivo, tanto para nós, legisladores, como também para a nossa comunidade que está assistindo. Agradecer a presença dos vereadores. Muito obrigado, presidente Fabrício, Sandro, Vilcinho, Renato, Laura, Fábio, professora Magda. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião de audiência pública. Muito obrigado.